Êxodo 33, 12 a 16. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo. Porém, não deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós temos várias carências, necessidades mesmo. Sejam necessidades, sejam carências do ponto de vista físico-material, do ponto de vista emocional. Nós temos, ao longo da nossa jornada aqui nessa vida, muitas e muitas necessidades. Seja do sustento físico, seja da saúde, seja do amor, do respeito, da proteção em relação às outras pessoas. Enfim, quando a gente analisa a nossa vida, a gente percebe que um dos indícios da nossa fragilidade é que nós temos, repito, várias e várias necessidades. Contudo, meus irmãos, meus amigos, nada, absolutamente nada se iguala às necessidades espirituais que cada um de nós, seres humanos, nós temos. Nós fomos criados, irmãos e amigos, por Deus, à sua imagem e semelhança, com o intuito de glorificá-lo, com o intuito de nos satisfazermos completamente nele, ou seja, no Senhor. É por isso que ninguém tem a capacidade de ocupar o lugar que pertence a Deus nas nossas vidas, e uma vez que isso acontece, nós encontramos de fato uma verdadeira satisfação, um verdadeiro sentimento de completude em relação à nossa vida. Não foi sem razão, não foi sem motivo que Agostinho, chamado pela Igreja Romana de Santo Agostinho, já no IV século, ele disse uma frase que é extremamente pertinente e que resume bem tudo isso que nós estamos a desenvolver. Agostinho, ele falou o seguinte, dentro dessa necessidade que nós temos de nos satisfazermos em Deus. Abro aspas para Agostinho, ele disse: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Então ele resumiu bem essa carência, repito, humana, essa carência, repito, espiritual que todos nós temos da pessoa de Deus. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com as Escrituras Sagradas, a gente percebe vários relatos de servos do Senhor apontando essa mesma realidade, ou seja, a carência que eles tinham, a necessidade que eles tinham do próprio Deus, do próprio Senhor. Por exemplo, lá no Salmo 42, um salmo conhecidíssimo nosso, versículo 1 até o versículo 2, o salmista, ele diz, se dirigindo para Deus: como suspira a coça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Prossegue o salmista: a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei
perante a face de Deus. Mas adiante, lá no Salmo 63, versículo 1, o salmista Davi assim se expressa: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Mais adiante, lá no Salmo 84, versículo 2, um dos filhos de Coré, ele diz o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, quer seja a partir da compreensão de alguns servos de Deus na história da igreja, quer seja a partir da consideração de alguns relatos de servos de Deus na própria palavra de Deus, nós chegamos, meus irmãos, meus amigos, a uma conclusão, ou seja, nós temos essa carência, essa necessidade de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, Êxodo capítulo 33, versículos 12 até o versículo número 16, nós encontramos mais um exemplo dessa realidade que nós estamos aqui a destacar. Nesse texto, irmãos e amigos, que nós temos diante de nós, Moisés, grande servo do Senhor, ele está suplicando a Deus, suplicando ao Senhor por sua presença no meio do seu povo, ou seja, a presença de Deus no meio do povo de Israel. Aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, Moisés, ele age como um intercessor. Sim, Moisés, ele age como um intercessor. E por que ele faz essa intercessão? E por que ele se coloca diante de Deus e clama para que Deus estivesse presente mais uma vez com o seu povo? Por quê? Porque Deus havia assegurado, meus irmãos, meus amigos, que iria dar a posse da terra prometida ao povo de Israel. Não era qualquer terra, era uma terra que manava leite e mel. Ele iria cumprir com o pacto que havia feito aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó 400 anos antes, porém com um detalhe, Deus não estaria presente na vida desse povo. Deus daria da sua bênção, mas não proporcionaria a sua presença no meio do seu povo. Veja que são duas coisas que podem ser consideradas separadas, mas é necessário que nós as consideremos juntas. Olhem só, voltando um pouco aí para o capítulo 33, versículos 1, 2 e a parte inicial do versículo 3. Deus, ele vai cumprir a sua promessa, ele vai dar a terra prometida, ele vai dar a bênção, porém sem a sua presença. Olha só, Êxodo 33, verso 1, 2, parte inicial do versículo 3. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo, ou o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Veja, versículo 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Olha só agora o versículo 3: sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Então Deus garante a bênção, mas ele não vai se fazer presente no meio do seu povo. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, Moisés se coloca diante de Deus, intercede a Deus em favor do povo, para quê? Para que Deus se fizesse presente de novo no meio do seu povo. É interessante porque dentro desse diálogo que nós temos, dessa intercessão que a gente vê aqui, dos versículos 12 até o versículo 16, Deus até promete que iria com Moisés, mas não iria com a nação. Olha só, versículos 14 e também o versículo 15. Olhem só, respondeu-lhe, no caso Deus a Moisés: a minha presença, Moisés, irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15. Então lhe disse Moisés:
se a tua presença não vai conosco. Aqui uma tradução literal não seria a palavra comigo, mas seria a palavra conosco, porque Moisés se referia não só a ele, mas à nação. Então, Moisés disse: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Nessa noite de hoje, meus irmãos, nessa noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema: a gloriosa presença de Deus. A gloriosa presença de Deus. E na medida em que nós formos discorrer na nossa mensagem na noite de hoje, eu queria responder 3 perguntas básicas, mas muito básicas mesmo, muito básicas, 3 perguntas muito básicas mesmo em relação a esse tema. Que tema? A presença de Deus. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos como nós podemos perder a presença de Deus. Em segundo lugar, o que fazer para restaurar a presença de Deus? E em terceiro lugar, o que garante a presença de Deus em nossas vidas? Então, cada um desses pontos vai tentar responder cada uma dessas perguntas. Como perder a presença de Deus? O que fazer para restaurar a presença de Deus? E como garantir a presença de Deus em nossas vidas? Então vamos lá, vamos começar a discorrer sobre esses pontos, vamos começar a responder aqui essas perguntas. A primeira delas: como perder a presença de Deus? Como perder a presença de Deus? Conforme nós vimos, meus irmãos, meus amigos, agora há pouco, Deus ele havia desistido, sim, Deus havia desistido de seguir adiante com o seu povo. Deus havia desistido de seguir com o seu povo, o povo de Israel. E diante disso a gente pode se perguntar, e diante disso a gente pode se indagar: o que explica essa decisão de Deus? O que explica essa postura de Deus de chegar num dado momento e dizer que não vai junto com o seu povo? Afinal de contas, quando a gente lê os capítulos anteriores aqui do livro de Êxodo, na verdade, desde o início do livro de Êxodo, a gente vê que Deus, ele tira o povo de Israel lá do Egito. A gente vê que Deus, ele faz uma aliança com aquele povo. A gente vê que Deus, ele dá a sua lei a esse povo. Então, diante disso, como é que a gente explica o fato que Deus, a partir desse instante aqui, não vai seguir junto com o seu povo? A resposta, meus irmãos, a resposta, meus amigos, a essa pergunta, ela é básica: por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa do comportamento indevido que o povo de Deus teve em relação a Deus. Sem desmarcar esse texto aqui de Êxodo 33, eu queria que você voltasse um capítulo, para que você possa entender a razão, o motivo pelo qual Deus chega para Moisés e diz: eu não vou mais subir com esse povo, eu vou dar a posse da terra, eu vou fazer com que vocês vençam os inimigos, mas eu não vou seguir junto de vocês. Por que Deus fez isso? Aí quando você vem para o capítulo 32, versículo de 1 até o versículo 9, você entende. Olha só, meus irmãos, olha só, meus amigos, o que aconteceu. Olha só, Êxodo 32, a partir do versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Verso 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram
e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Só um detalhe, essa palavra aqui, esse verbo divertir-se que nós temos aqui no final do versículo 6, tem a ver com orgias sexuais. Daí para você entender aonde chegou o povo de Deus. Aonde chegou o povo de Deus. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Literalmente falando, de pescoço duro, que não se curva, que não se dobra. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, ele ficou tão indignado, mas ele ficou tão indignado com a situação, que no versículo 10, que a gente vai ver daqui a alguns instantes, ele chega a dizer que iria destruir toda aquela nação, e de Moisés iria fazer uma outra nação, com a qual ele iria constituir uma aliança. Olha só o que nós temos aqui no versículo 10, Deus dizendo a Moisés: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Então, quando a gente percebe aqui esse contexto, a gente chega a essa conclusão. Deus, ele havia desistido de seguir no meio do seu povo por causa do pecado que o seu povo, ele fez contra Deus. A grande verdade, meus irmãos, a grande verdade, meus amigos, é que o pecado, ele tem esse poder. O pecado, ele tem essa capacidade. Que poder, que capacidade de nos separar, de nos distanciar de Deus. Essa é a triste realidade que nós observamos desde as páginas iniciais da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Gênesis, lá no capítulo 3, a gente percebe que foi esse o comportamento de Adão, uma vez que ele pecou contra Deus. Ou seja, ele procurou fugir, se distanciar da presença de Deus, pessoa com a qual todos os dias ele, Adão, Eva, tinha comunhão na viração de cada dia. Então, o que a gente aprende é justamente esse fato. Deus, ele é santo e ele nunca vai manter comunhão com o pecado. A natureza inerente, a natureza própria de Deus impede que isso aconteça, impede que isso ocorra. A Bíblia diz que Deus, ele é luz e que em Deus não há absolutamente treva nenhuma. Então, em razão desse fato, em razão dessa realidade, é que Deus não mantém sob hipótese alguma comunhão com o pecado. A gente vê isso, meus irmãos, a gente vê isso, meus amigos, de maneira muito clara, quando Jesus Cristo, ele estava lá na cruz do Calvário, quando ele estava ali se esvaindo em sangue, se contorcendo em dores, e ele chega para Deus, naquele instante em que ele assume os nossos pecados, ele chega para Deus e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o fato, a realidade é justamente essa. Deus, ele não mantém, sob hipótese alguma, comunhão com o pecado. E diante disso, meu irmão, diante disso, minha irmã, existe uma responsabilidade, existe um compromisso que recai sobre cada um de nós, que somos povo de Deus, que somos povo da sua aliança. E que compromisso é esse? E que responsabilidade é essa? A necessidade, meus irmãos, a necessidade, minhas irmãs, de nós considerarmos o fato que a nossa comunhão com Deus, preste atenção nisso, a nossa comunhão com Deus estará diretamente relacionada ao nosso abandono do pecado. Essas duas coisas, elas não podem coexistir, Deus e o pecado. Quanto mais próximo de Deus, mais distantes nós devemos ficar do pecado. Quanto mais nós nos aproximamos do pecado, mais nós nos distanciamos de Deus. Se a gente for pegar
uma linguagem matemática, a gente vai concluir que são grandezas inversamente proporcionais. Então, não dá para a gente admitir essas duas coisas. Se nós quisermos ter comunhão com Deus, se nós quisermos ter comunhão com o Senhor, a gente tem que buscar, não obstante as nossas fraquezas, uma vida de maior piedade, uma vida de profunda oração, uma vida de maior consagração, de aprofundamento do conhecimento bíblico, de prática da palavra, porque na medida em que nós nos exercitamos nesses deveres espirituais, mais próximos, mais perto nós estaremos de Deus. A nossa comunhão, ela vai se aprofundar com a pessoa do Senhor. Agora, fato é, vivendo em transgressão, fato é, vivendo em pecado, fato é, vivendo em iniquidade, a gente vai perder obrigatoriamente a comunhão de Deus em relação às nossas vidas. Então, a pergunta do ponto é: como perder a comunhão ou a presença de Deus? Através dos nossos pecados. Assim, para que isso não aconteça, o que é que nós devemos fazer? Nos aproximarmos de Deus e nos distanciarmos do pecado. Então, é o primeiro ponto, é o primeiro momento aqui da nossa mensagem. Mas nós temos ainda duas outras perguntas para responder até o final da mensagem. E a segunda, eu já queria trabalhar agora com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Que pergunta é: o que fazer para restaurar a presença de Deus? A gente acabou de ver que o pecado, ele afeta a presença de Deus na nossa vida. Ele nos separa, ele nos distancia de Deus. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica o questionamento. Mas o que é que eu devo fazer para restaurar a presença de Deus em minha vida? Meus irmãos, meus amigos, quando nós olhamos para todo esse cenário aqui de Êxodo capítulo 33, capítulo 32, capítulo 34, que é um cenário de transgressão, que é um cenário de perda da comunhão, nós podemos observar alguns comportamentos fundamentais e, por não dizer, comportamentos obrigatórios, comportamentos básicos, para quê? Para que a gente possa ter restaurada a presença de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós devemos nos arrepender. Nós precisamos de contrição, precisamos de arrependimento. Vejam aí, Êxodo 33, versículos 4, 5 e 6. Êxodo 33, versículos 4, 5 e 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Êxodo 33, 4, 5, 6. Ouvindo o povo estas más notícias, que más notícias eram essas? Deus tinha dito: não vou mais com vocês. Eu vou dar a bênção de vocês, mas não vou me fazer presente com vocês. Então isso representa uma má notícia. Deus não está conosco, é uma má notícia. Então diz: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei ou o que te hei de dizer. Versículo 6. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Conforme nós vimos agora há pouco, foram esses atavios que fabricaram o bezerro de ouro, o objeto de culto que fez com que o povo pecasse e se distanciasse de Deus. Então, o que é que se precisava fazer a partir de agora? Qual era a postura que eles deveriam ter a partir de agora? Abandonar aquelas coisas, deixar aquelas coisas para trás, se desfazer daquelas coisas que haviam induzido o povo a pecar, a transgredir, a desobedecer a Deus. Então, eles deveriam se afastar de tudo aquilo que afastou o povo de Deus. O povo de Deus deveria se afastar de tudo aquilo que afastou o povo de Deus da presença de Deus. E é o princípio, meus irmãos, é o princípio, meus amigos, que até hoje vigora na nossa vida. Se a gente perde a comunhão com Deus por causa dos nossos pecados,
A gente tem que abandonar aquilo que gera a separação de Deus em relação às nossas vidas. Seja o nosso linguajar, seja o nosso pensar, seja o nosso agir, seja os sentimentos que estão dentro dos nossos corações. É justamente por causa disso, meus irmãos. É justamente por causa disso, minhas irmãs, que cada um de nós, ao longo de toda a nossa vida, devemos fazer uma autoavaliação constante no nosso viver, para que assim a gente possa detectar tudo aquilo que porventura tem a capacidade de nos afastar de Deus. É uma programação indevida na televisão? Deixe. São amizades que não lhe auxiliam no caminho do Senhor? Abandonem. É um comportamento que vai de encontro à palavra de Deus? Deixe para trás. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é uma responsabilidade minha, responsabilidade sua, é uma responsabilidade de todos nós. Ninguém pode fazer isso por nós, somente nós mesmos. Então, para que eu possa experimentar novamente a comunhão, a presença de Deus, o que é que eu preciso? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso de contrição, mas não só isso. Em segundo lugar, eu preciso de oração. Em segundo lugar, eu preciso de oração. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vê a vida de Moisés, a gente chega à conclusão que Moisés, ele era um homem de oração. Ele era um líder que buscava constantemente a presença de Deus. Olhem aí, por favor, Êxodo 33, versículos 7 até o versículo número 9. Olha só o costume que caracterizava a vida de Moisés e como ele vai fazer uso desse costume, conforme a gente observa aqui, entre os versículos 12 a 16, para interceder em favor do povo. Olha só, Êxodo 33, a partir do versículo 7. Olha só, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial ali do povo de Deus, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Versículo 8, quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Versículo 9, uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, que era a presença de Deus, e punha-se à porta da tenda. Olha só, meus irmãos, olha só, meus amigos, que coisa fantástica você observa aqui no final do versículo 9. Olha só, e o Senhor falava com, olha só, a intimidade, o nível de interação, vamos assim dizer, que Deus tinha com Moisés, o próprio Deus tinha com Moisés. E é justamente por causa disso que a gente vê aqui Moisés, entre os versos 12 até o versículo 16, se colocando diante de Deus, se pondo diante do Senhor, não pedindo para si em si, porque ele, Moisés, não havia pecado, não, muito pelo contrário, ele estava no monte com Deus, quando o povo estava transgredindo a palavra de Deus. E o que é que Moisés faz? Ele intercede pelo povo, ele é um homem de oração. Então, para que a gente possa ter Deus presente na nossa vida, a gente tem que buscar a presença de Deus em nossas vidas. Como? Através da oração, através dessa busca, seja no sentido individual, seja no sentido coletivo. É esse o exemplo que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Então veja, meus irmãos, observe, meus amigos, nós precisamos estar contritos em relação aos nossos pecados, nós precisamos orar, buscando a presença de Deus, mas não só isso. Em terceiro lugar, nós precisamos de renovação da nossa aliança com o Senhor. Olha só o que nós temos aí no capítulo 34, versículo 10. Êxodo 34, versículo 10. Uma aliança é feita, o povo refaz a aliança com Deus. Olha só o que diz aqui o texto sagrado. Êxodo 34, versículo 10. Então disse Deus a Moisés: eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor,
porque coisa terrível é o que faço contigo. Aí quando você vai ver, a partir do versículo 12, Deus faz várias exigências dentro dessa renovação de aliança, para que o povo pudesse submeter essas exigências e assim ter novamente a presença de Deus na sua vida. Olha só, versículo 12: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso, Ele é. A gente vê, meus irmãos, que pelo fato de ter pecado contra o Senhor, o povo quebrou a aliança com Deus. Tanto é que lá em Êxodo capítulo 32, eu não vou ler por causa do tempo, entre os versos 12 até o versículo 19, quando Moisés desce do monte que estava ali conversando com o Senhor, e quando ele chega lá no arraial e vê o povo ali mergulhado, não só na idolatria, mas também vê o povo ali mergulhado no pecado, Moisés ele quebra as tábuas da lei que Deus lhe havia dado. Aquilo ali era um símbolo da quebra da aliança que Deus estava fazendo em relação ao povo, porque o povo havia desobedecido a Ele. Então aqui o que é que Deus faz? Ele restaura essa aliança, para que assim Deus se fizesse novamente presente com o seu povo. E é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que constantemente nós devemos fazer. Devemos estar em contínua renovação da nossa aliança com Deus. Porque quando a gente analisa bem, ao longo da nossa caminhada cristã, diariamente a gente quebra a aliança. Diariamente a gente desobedece a Deus. Diariamente a gente vai de encontro à sua palavra, à sua lei. E quando isso acontece, precisamos nos voltar para Deus e humildemente clamar pela sua graça, pedir pela renovação dessa aliança, para que Deus possa mais uma vez ser conosco, e assim a gente siga adiante da nossa jornada cristã. Então, o que é que nós devemos fazer para poder ter restaurada a presença de Deus na nossa vida? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos renovar a aliança com Deus. Todos nós precisamos disso. Então, a segunda pergunta que eu respondi agora para vocês: como restaurar a presença de Deus em nossas vidas? Mas aí fica uma terceira pergunta, que nós iremos concluir o nosso sermão com ela. Que pergunta é essa? Como garantir a presença de Deus? Como garantir a presença de Deus em nossas vidas? Essa passagem aqui, meus irmãos, meus amigos, de Êxodo 32, 33, 34, é uma passagem que mostra duas realidades que estão sempre presentes e que são sempre inconciliáveis. E realidades são essas: somos pecadores, Deus é santo. E pelo fato de nós sermos pecadores, sempre nós estamos quebrando a sua aliança. Sempre nós estamos transgredindo a sua palavra. E aí fica a pergunta, fica o questionamento: diante disso, como é que Deus vai estar presente na nossa vida? Se nós somos pecadores, se nós somos fracos, se nós somos frágeis, se constantemente nós erramos em nossas vidas, e se Deus ele não tem comunhão com o pecado, como é que a gente garante a presença de Deus em nossas vidas? Através, meus irmãos, minhas irmãs, da graça do próprio Deus, da graça do próprio Senhor em relação às nossas vidas. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês atentaram, mas dentro dessa oração de intercessão que Moisés ele faz a Deus, aqui entre os versículos 12 até o versículo 16, ele repete a palavra graça várias vezes. Quer ver? Acompanhe comigo, olha só, versículo 12, a gente vai ler o versículo 12, a gente vai ler o versículo 13, a gente vai ler o versículo 16. Olha só, acompanha aí e veja quantas vezes vai aparecer a palavra graça. 4, só para a gente ter essa noção. Diz o seguinte, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, veja
também achaste graça, disse Deus a Moisés, aos meus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, disse Moisés a Deus, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é povo teu. Versículo 16. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Graça, 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 graça. Então, meus irmãos, meus amigos, é o favor imerecido de Deus que garante a presença de Deus em nossas vidas. É isso que a gente vê, é isso que a gente observa aqui nessa passagem. Não é aquilo que a gente faz, porque a gente só peca. Não é aquilo que a gente deixa de fazer, porque a gente desobedece, deixando de fazer aquilo que Deus ele requer de nós. Então, se Deus olhasse para esses aspectos relacionados à nossa vida, ele se apartaria definitivamente de cada um de nós. Se dependesse de mim, se dependesse de você, se dependesse de cada um de nós, mas Deus ele não faz isso. E é justamente por causa disso que ele usa da sua graça. É a graça de Deus que garante a sua presença na nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos louvar a Deus por causa disso. Nós devemos bendizer a Deus por causa disso, porque aqui nós estamos na presença de Deus, porque ao longo da nossa vida nós estaremos sempre permanecendo na presença de Deus. E o que se deve? Essa bênção tão grande, o próprio Deus, que se propõe, que deseja, que faz, Ele mesmo, com que a sua presença ela seja sempre ativa e real nas nossas vidas. Então, bendito seja Deus, meus irmãos, bendito seja Deus, minhas irmãs, porque a sua graça é a explicação da sua presença em nossas vidas. A sua graça especial é a explicação para a sua presença permanente nas nossas vidas, não só durante a presente existência, mas também na eternidade. Louvado seja Deus por causa disso. Então é Deus, Ele mesmo, que garante, pela sua graça, a sua presença na nossa vida. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, o que foi que nós fizemos? Nós consideramos a intercessão que Moisés ele faz a Deus para que Deus estivesse presente com o povo de Israel. A sequência desse texto que nós temos diante de nós vai nos mostrar que a intercessão de Moisés ela foi eficaz. E Deus atendeu o pedido que Moisés havia feito para ele e para Deus, para que Deus se fizesse presente junto ao seu povo. Olha só, meus irmãos, olhem só, meus amigos, o versículo 17, Êxodo 33, versículo 17. Olha só, disse o Senhor a Moisés. O que é que Deus diz a Moisés? Nos versículos anteriores a gente vê Moisés pedindo a Deus: Senhor, se faz presente no meio do teu povo, se faz presente no meio do teu povo, se faz presente no meio do teu povo. Olha só o que Deus responde: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque, veja, achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Moisés foi bem sucedido na sua oração. E a gente vê a realidade sendo cumprida no final do livro de Êxodo. Olha só, meus irmãos, olha só, meus amigos, o finalzinho do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 40. Olha só, como Deus, que havia proposto não seguir com o seu povo, mas depois de todo esse relato, depois de tudo isso que nós consideramos na noite de hoje, ele se propõe, de fato, ele segue junto com o seu povo. Olha só, Êxodo 40, olha só. A partir do versículo 34, Êxodo 40, a partir do versículo 34. Diz o seguinte: então, a nuvem, conforme nós já vimos, consistia na presença do próprio Deus. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor, ou seja, o Shekinah do Senhor, enchia o tabernáculo. Então, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. A nuvem seguia
o povo seguia adiante. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ou seja, Deus nunca se separou do seu povo. Nunca. A oração de Moisés foi ouvida, ela foi atendida, e Deus, ele esteve presente ao longo de toda a jornada, até chegar na terra prometida, depois estando na terra prometida, enfim, na vida e na vida de todo o seu povo. Diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, eu queria deixar algumas lições de caráter bem rápido, de caráter bem prático, para a gente poder pensar nelas na noite de hoje. Em primeiro lugar, meu irmão, em primeiro lugar, minha irmã, busquemos essa presença. Que presença? A presença do nosso Deus. Porque sem a presença de Deus, as bênçãos de Deus não significam nada para a nossa vida. Sem a presença de Deus, as bênçãos de Deus não significam nada em nossas vidas. Deus, ele tinha prometido as bênçãos, mas não ia com a sua presença. Moisés disse: Senhor, eu não quero as tuas bênçãos sem a tua presença. Às vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer a presença de Deus. Aprendamos com Moisés que para nós essas duas coisas, elas devem vir obrigatoriamente juntas, as bênçãos com a presença de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, estejamos conscientes que nós precisamos de um mediador, para que assim Deus, ele se faça presente em nossas vidas. E graças a Deus, que nós temos esse mediador, que garante a presença de Deus na nossa vida. E quem é esse mediador? Jesus Cristo, o Deus homem. Moisés aqui é um tipo de Jesus Cristo. Quando ele está a interceder diante de Deus em favor do povo, ele é um tipo de Cristo que, como nosso sumo sacerdote, intercede por nós. E ele, na condição de sacerdote, garante a presença de Deus em nós. Então, que possamos estar conscientes dessa realidade em nossas vidas. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, minhas irmãs, nos lembremos que essa grande bênção, que é a presença de Deus, já é uma realidade factível, já é uma realidade verdadeira na nossa vida. Não é à toa que quando o anjo, ele faz algumas orientações, ou ele dá, melhor dizendo, algumas orientações a José, ele diz como é que se chamaria o ente santo que nasceria de Maria, e é dito que o seu nome seria Emanuel, o Deus conosco. É esse mesmo Deus que está no meu coração, no seu coração, em nossos corações, porque foi isso que Cristo disse como últimas palavras antes de ascender aos céus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Por fim, meus amigos, minhas amigas, não percam a oportunidade. Que oportunidade de vocês experimentarem a presença de Deus em suas vidas, a presença de Deus em seus corações. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas como então isso é possível? Sim, isso é possível, por causa de Jesus Cristo, que conforme nós falamos, ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Deus que se encarnou, ele é o Deus que veio a este mundo, ele é o Deus que veio consumar a salvação para que a partir dela nós pudéssemos desfrutar de perdão, nós pudéssemos desfrutar de salvação, nós pudéssemos desfrutar de comunhão com Deus. E é essa oferta, vamos assim dizer, que o Evangelho lhe faz. Ou seja, que você se volte para esse Cristo, que você possa reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, que você possa entregar a sua vida a Ele hoje mesmo, e hoje mesmo
você possa ter essa bendita realidade na sua vida, que é a presença de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos abençoe, meus amigos, e que Ele nos encha cada vez mais da sua presença na nossa vida, para que assim nós possamos estar diante de Deus e assim desfrutarmos de tudo aquilo que esse Deus, Ele tem preparado para o seu povo aqui nesse mundo e também no mundo por vir. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.